Meus queridos irmãos, queridas irmãs, saúdo a todos. Nós estamos juntos, reunidos em torno da palavra de Deus e na grande solenidade que a igreja celebra hoje, festa de São Pedro e São Paulo. Que maravilha! Pedro e Paulo formam o tripé com São João Batista, né? João Batista, o precursor, aquele que anunciou Jesus. Pedro, que conviveu com Jesus, testemunhou Jesus no dia a dia do seu tempo de preparação e missão. E Paulo, posterior. E Jesus, o centro. Então, o tripé Jesus é o centro, é o início da nossa grande igreja, da Igreja de Cristo. Então, é importante que a gente tenha essa noção. E Pedro foi o primeiro Papa, por isso hoje também celebramos o dia do Papa. E Pedro foi aquele que mais ficou no encargo frente à igreja. E ele recebeu essa missão por meio de Jesus, quando ele diz: estão aqui as chaves do reino, que você abrir será aberto e que você fechar ficará fechado. Então é importante a gente ter esses dados fundamentais, porque Pedro também, após a festa de Pentecostes, ele assumiu essa grande missão. Um homem firme, um homem meio rude, mas um homem decisivo. Uma pessoa que tinha personalidade, que tinha liderança, que buscou sempre mais a conversão, apesar da humanidade pecadora que também estava em Pedro, que nega Jesus, que se descuida aqui ou colar diante desta missão, que recebe um negativo de Jesus quando Jesus chama Pedro de Satanás. E nós vamos ouvir agora a importância de tudo isso, porque o evangelho de hoje fala desse Pedro que confessa que Jesus é um Messias. No versículo 17, se não me engano, e depois no versículo 23, Jesus chama Pedro de Satanás, porque Pedro queria largar de mão esse compromisso com Jesus. Então, no evangelho de hoje, nos é contada essa confissão de Pedro. Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem as pessoas, as outras pessoas, os amigos, os conhecidos estranhos, que dizem que eu sou? E depois de tanta declaração, uma opinião de um, opinião do outro, Pedro diz: tu és o Messias, Cristo, Filho do Deus vivo. Isso é a grande revelação de Deus a Pedro. Por isso Jesus diz: não são as coisas desse mundo que revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Dizer que Jesus é o Messias é ungido. Não é dizer como muitos fazem hoje: Jesus foi um homem inteligente, sábio, ele é meu ídolo. Espera lá, Jesus dizer que é o Cristo, o Messias, ele é o Filho de Deus. Uma pessoa inteligente, boa, honesta, sincera, foi Pedro e Paulo. É uma liderança equilibrada. Mas Jesus é o Filho de Deus, e esta confissão é fundamental para todos nós. E assim como Paulo, que também recebe a revelação, quando ele perseguia os cristãos, era um soldado também firme, honesto, bem preparado, inteligência, sabedoria, agressivo. Ele cumpria aquilo que a vida lhe tinha imposto como soldado, defensor do sinédrio, defensor do templo, do sacerdócio do templo, da cúpula religiosa do seu tempo, da sua religião judaica. Paulo foi esse grande discípulo, seguidor dos seus costumes, das tradições, aquilo que aprendeu dos pais, aquilo que aprendeu de Gamaliel, aquilo que ele aprendeu lá no templo em Jerusalém. E um dia, depois de tanto perseguir, quem não se lembra da perseguição, da prisão de Estevão,
Um dia, São Paulo, indo para Damasco, teve esse grande impacto. Deus deu um tranco no cavalo de Paulo e Paulo foi arremessado ao chão, porque ele tinha uma consciência ignorante. Ele achava que estava certo na sua missão de perseguir cristãos, seguidores de Jesus, mandar matar e assim por diante. E ali Paulo toma consciência, ele sai da sua ignorância humana e descobre que ele deve perseguir a Jesus. Mas perseguir na fé, no amor. Começar a mudar desse caminho da vida, defender a vida, não prender mais ninguém, não ameaçar mais ninguém, não entregar ninguém à morte, mas defender a vida. Então Paulo teve essa grande revelação e ele de fato se converteu. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção também aqui no Evangelho, e depois eu vou traduzir isso para nós uma mensagem, porque é importante isso, é a expressão. Jesus, quando escreve ali no texto, ele fala, né? O evangelista, ele escreve. Ele diz, Pedro, tu és pedra. Essa expressão Pedro, em grego significa Petros, que é pedra, é uma pedra dura, uma pedra firme, uma rocha dura. Petros significa isso. Mas quando Jesus fala, tu és pedra, Petra em grego significa não só uma rocha, uma pedra, um fundamento, como a gente às vezes escuta, e que está certo, mas nós precisamos abrir um pouco mais o nosso conhecimento, porque quando Jesus fala Petra, ele está falando de uma rocha de acolhida, de uma gruta. Também significa isso, não só um fundamento embaixo. Por que eu digo isso? Porque Jesus foi acolhedor. Porque Jesus é acolhedor. Ele não é aquela pessoa, aquele Deus que está lá em cima, numa rocha, que quem manda sou eu, quem determina sou eu. Jesus é aquele lugar, Jesus está naquele lugar de acolhida. E isso é fundamental, porque senão a gente se desvia, ou senão a gente reduz a mensagem de Jesus. Pedro, quando é escolhido por Jesus, é para ser esse acolhedor. O que o padre faz na igreja? Acolhe. Imagina se o padre ficasse na igreja e dissesse, não, vai embora, chuta. O padre vai fazer o que na igreja? A igreja, o padre, a liderança, é para acolher todo mundo, trazer todo mundo à comunhão, à participação. Então, Petra, quando Jesus diz, tu és Petra, não diz Petros. Ele chama Petros quando ele fala diretamente para Pedro. Mas quando ele diz, você tem que ser Petra, ele diz, você tem que ser aquele lugar de acolhida. Olha que coisa bonita. Foge do poder, da grandeza, do orgulho e coloca a pessoa humildemente no acolhimento, no abraço, no carinho, na participação e na comunhão. Então, desse trecho do Evangelho, isso que é fundamental. Jesus é o centro, Ele é o nosso Deus, Ele é o Messias, Ele é o ungido, mas é aquele que acolhe. E quer que Pedro continue fazendo isso. Que nós devemos fazer até hoje e sempre, sermos acolhedores. Jesus pede para a gente viver as virtudes, e não simplesmente uma questão de poder, de força, de status, mas sim da grandeza da comunhão. Mas o que eu queria transmitir a todos nesse momento é uma mensagem muito simples para a nossa realidade. Pedro e Paulo são lideranças extremamente equilibradas. Eu gostaria de colocar isso para a gente refletir. Não é uma questão moral, moralista, mas a gente olhar o testemunho desses dois homens de Deus que nos ensinam diante do nosso contexto, onde a gente vive com tantas dificuldades, com tantas manifestações, com tantas agressões. Pedro e Paulo respeitaram sempre a instituição de Jesus.
Nós hoje vivemos uma crise institucional, uma crise de valores, uma crise de lideranças, porque perdemos Jesus como nosso referencial. As nossas ideias, as nossas maneiras de pensar, é que cria todos esses conflitos que nós vivemos hoje. Precisamos olhar para Pedro e Paulo, e eu só vou citar um exemplo desse equilíbrio, dessa grandeza de liderança de Pedro e Paulo. Lá pelos anos 50, tivemos o primeiro concílio dos apóstolos. Por quê? Porque havia muitas dúvidas, muitas questões. Uns tinham uma compreensão, outros tinham outra. Pedro, por exemplo, com seus costumes, com suas tradições, ele achava que Jesus veio só para os judeus, não para os pagãos, para outro povo. Paulo não, ele vai outras agentes, vai para fora. Ele entendeu, ele entendia que ele não precisava ficar preso às leis judaicas para viver o batismo, viver Jesus, anunciar Jesus. Respeitava as leis, mas também precisa ser escravo, São Paulo dizia. Outro exemplo é a circuncisão. Paulo achava que podia batizar sem fazer circuncisão. Então havia esse embate entre eles, e eles saíram do concílio sem chegar a um comum acordo. Deixaram tudo na providência de Deus. Eu imagino que Pedro, depois desse fato, ele deve ter dito assim: poxa vida, eu que vivi com Jesus, eu que acompanhei Jesus a vida toda, eu penso assim, agora Paulo vem com essas ideias, eu não consigo acreditar. Eu imagino Paulo dizendo depois também do que se concílio: poxa vida, Jesus veio para todos, Pedro está muito preso às tradições, muito fechado sobre si mesmo, os discípulos precisam sair e anunciar Jesus. Mas nenhum e nem outro perdeu o equilíbrio do bom senso. Eles disseram assim: vamos deixar na condução do Espírito Santo, na providência divina. Pedro continuou a sua missão, animou os discípulos ao anúncio do Evangelho, e depois, mais tarde, Pedro percebeu, teve aquele momento de conversão, de superação da própria ignorância humana. Ele disse: não, eu também vou sair pelo mundo anunciar o Evangelho. Paulo também teve toda essa paciência, tolerância, e não ficou magoado, ressentido, discutindo esse problema. Ele saiu anunciando o Evangelho. Portanto, Pedro e Paulo fazem uma comunhão em torno de quem? De Jesus, que ele é o referencial. Agora, quando a gente começa a ficar e defender simplesmente as nossas ideias, nossas intenções, nossos interesses, nós perdemos o referencial que é Jesus. A igreja é Jesus Cristo. Às vezes a gente briga, discute, fala: eu sou da igreja conservadora, eu sou da igreja aberta, igreja moderna, eu sou da igreja da esquerda, igreja direita. Pelo amor de Deus, a igreja de Jesus não tem esquerda, não tem direita, não tem moderna, não tem tradicional. A igreja de Jesus é Jesus Cristo, é o Deus do amor, da misericórdia, da bondade. Vamos parar com essa ideologia, que isso reflete na nossa sociedade. O desequilíbrio das nossas lideranças em torno da vida, em torno daquilo que a gente vive, da educação, da sociedade, da política, de tudo, é perda desta capacidade de liderança equilibrada, dessa capacidade de superação de nossa ignorância. Por isso que a gente fala que a família está em crise. Por quê? Porque a liderança está em crise. Ela perdeu o referencial que é Jesus. Às vezes a gente prega a gente e não prega Jesus, não vive Jesus. Assim também na escola. Assim também na sociedade civil. Assim também, às vezes, na igreja. Quanta gente que critica o Papa? Hoje é o dia do Papa. É uma pessoa equilibrada, sempre usa do bom senso. É uma pessoa que acolhe a todos. Eu não concordo com isso. Tá bom, não concorda. Ninguém é obrigado a concordar.
Agora, você diz isso a partir de quem? A partir de onde? Por que você diz isso e não concorda? Está dizendo à luz do Evangelho, à luz de Cristo? Certamente não. Então, o que nos ensina que hoje Pedro e Paulo, eu chamo a atenção a tudo isso? A gente pode pensar, mas por que não falou mais de Pedro e Paulo como pessoa? Olha, isso vocês vão procurar na internet, nos livros, nos manuais. O que nós precisamos pegar, a mensagem de Pedro e Paulo, para os nossos dias de hoje. Pedro e Paulo não precisam de confetes. Nós precisamos tirar uma lição, ver o testemunho de Pedro e Paulo até o fim, pela vida, pelos valores, pelo Evangelho, e não pelos meus interesses. É isso que acontece na sociedade. Hoje nós vemos ali a nossa realidade, as nossas lideranças, dá pena. Falo isso honestamente. Dá pena olhar para a nossa sociedade. Diante, por exemplo, de uma pandemia, a nossa liderança totalmente perdida. Na palavra hoje, aqui de Pedro e Paulo, uma liderança ignorante. Porque não se reúne, porque não discute a partir do essencial, da vida do povo. Se discute o problema da pandemia a partir do interesse econômico, a partir de interesses ideológicos. Por que não se reúnem todas as lideranças e ao menos tentam buscar um caminho estratégico para o bem comum? Por isso que está acontecendo. Há já pesquisa aí de centenas, já milhares de mortes que vieram e aconteceram por falta desta consciência, por causa dessa nossa ignorância, de não buscarmos juntos uma estratégia de fazer com que a vida seja preservada, que a gente pudesse organizar a nossa saúde, o cuidado com o nosso povo doente, as necessidades. Não, cada um quer defender o seu. Me desculpe, todos nós, diante daquilo que nós vivemos hoje, nós vivemos uma ignorância coletiva. É fruto do nosso inconsciente coletivo. Por falta desta capacidade de discernimento, por falta desta luz que vem do Evangelho, que vem de Jesus. Então nós precisamos acordar. Acordar. Se a gente perguntar qual é a liderança hoje que se destaca aqui no nosso meio, nós temos dificuldades de enumerar. Por quê? Porque nós perdemos o essencial. Jesus não é mais o nosso referencial do dia a dia. Nós precisamos fazer como Pedro e Paulo, sermos testemunhas dos valores que Jesus nos ensinou, sermos lideranças positivas. Hoje temos um grupo de lideranças negativas no nosso meio que dá dó. Precisamos de lideranças positivas dentro da igreja, na família, na escola, na sociedade, no mundo. Lideranças que animem, que busquem os valores, que incentivem, que acordem para a realidade. Porque essa é a nossa missão. A nossa missão não é ficar jogando confetes em imagem de santos. Eles já são santos de Deus e não precisam disso. Nós precisamos viver os testemunhos deles. Precisamos ser lideranças alegres, positivas, animando o povo, superando as dificuldades, superando as diferenças, animando a vida. E se for preciso, morrer crucificado como Paulo, como Pedro, como João Batista, que perdeu a cabeça, mas não perdeu a dignidade. Então precisamos ser lideranças assim, que arraste o povo, que leve o povo para o bem comum, para uma sociedade justa e fraterna. Que Pedro e Paulo nos iluminem e que nós despertemos para essa grandeza que nos falta hoje de liderar. Liderar a minha vida, liderar a família, liderar a sociedade. Que Pedro e Paulo nos abençoe e nos tire dessa ignorância humana, porque é uma doença dos nossos tempos. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos dê um domingo feliz e que a gente possa acordar feliz amanhã, depois, animados, levando o Evangelho como Pedro e Paulo. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.